Muito bom dia a todos. Vamos começar então a falar um tema novo aqui para a gente, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, chamado aí PGR. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara, também sou aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube, e vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Hoje será uma aula introdutória, a primeira aula de PGR, no qual a gente vai tentar abordar para vocês de uma maneira bem didática, bem informativa, o que é o PGR, e o que será o PGR na área da saúde e segurança do trabalhador. Eu vou explicar um pouquinho essa relação do que é e o que será num futuro breve, justamente aí porque com o andar dos últimos meses, últimos anos aí, foi criado, uma metodologia para os profissionais de segurança e saúde do trabalho para avaliar os riscos ocupacionais, e colocar em um documento chamado PGR. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o PGR e o seu futuro, que a gente espera que muito em breve se torne aí um documento, como o próprio nome diz, de gerenciamento de riscos. Vamos falando da sequência, então, aqui a nossa apresentação. Eu peço para vocês que, porventura, tenham um LinkedIn aí, me façam a conexão comigo, para a gente acompanhar e saber como é que está a vida profissional de cada um. E aqui no YouTube, por favor, inscreva-se aí no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha no vídeo, no canal Quem Ensina Aprende. Falando sobre o PGR, como o próprio nome diz, é um programa de gerenciamento de riscos, Quando a gente fala sobre a área da saúde e segurança do trabalhador, nós somos profissionais que atuam com a eliminação, a neutralização, a mitigação de riscos, E a gente, enquanto profissional de segurança, a gente atua na prevenção também, de perigos ocupacionais. A gente vai fazer essa relação no futuro, e os riscos, e assim como os perigos, a gente tem que ficar atento para verificar se o nosso trabalhador está atuando num ambiente saudável e seguro para a realização das suas atividades. Sendo assim, após esse levantamento, nós temos que fazer o gerenciamento. Eu cansei de falar isso para vocês já. O profissional da segurança do trabalho, ele é um profissional que atua na área operacional, e sendo dessa forma, ele gerencia, toda e qualquer atividade de risco dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E aí essa metodologia de programa, ela serve exatamente para apresentar para o profissional da saúde e segurança do trabalho como elaborar por etapas, por fases, o levantamento de um risco. Então vamos por parte aqui apresentar para vocês o conceito, de PGR. É um dos programas previstos no Ministério do Trabalho no que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador, o famoso aqui sigla SST. Portanto, o PGR é mais uma sigla que você, aluno de segurança do trabalho, você que atua na segurança e saúde do trabalho, precisa memorizar, o programa de gerenciamento de riscos. Então, por etapas aqui, vamos lembrar que nós temos o PCMSO, que é o Programa lá de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Nós temos o PPRA, até a data atual ainda nós temos o PPRA da NR9, falando ali do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos o PCA, que a gente acabou de ver aqui recentemente, com a metodologia da Fundacentro, que é o Programa de Conservação Auditiva. Nós temos o Programa de Proteção Respiratória, o PPR. Nós temos ali o PCMAT na NR18, que vai ser o Plano de Condições de Meio Ambiente de Trabalho. Então, todos esses documentos que eu estou citando, eles fazem parte de um programa, e todos aí vão ficar subsidiados dentro de um PGR, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula, mas é o nosso entendimento em relação à legislação que está por vir, tá bem? Então, todos os documentos vão ficar centralizados nesse PGR, apesar que a gente já sabe, que ele já existe, ele já é utilizado em uma outra norma regulamentadora,
tá bem? Eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Uma conceituação também que o PGR é mais um dos termos essenciais que o empregador precisa conhecer para gerir e organizar a sua empresa de acordo com a legislação vigente. Vamos só fazer uma reflexão aqui, que o empregador, no caso o proprietário da empresa, o dono, o acionista, o diretor, o proprietário, ele é o empregador, tá bom? Mas é você da segurança do trabalho que vai realizar essa gestão, né, e organizar a sua empresa de acordo com a legislação vigente. Isso não te dá o papel de empregador, mas isso te dá o papel de responsável, né, em gerir e organizar a sua empresa de acordo com a legislação vigente. A não ser que você monte uma empresa, né, de consultoria em saúde e segurança do trabalho e futuramente aí será exigido também o PGR da sua empresa. Portanto, quando a gente conhece uma empresa e sabe que nessa empresa existe um profissional da segurança do trabalho, seja um técnico, um engenheiro, um médico do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, eles certamente vão ter que atuar, terá que atuar na gestão e na organização da empresa de acordo com a legislação vigente, tá bom? O PGR, então, é um dos documentos essenciais para o melhor funcionamento da empresa, sendo assim, né, dessa forma, através de normas e diretrizes que visam identificar identificação e acidentes ambientais, né? Quando a gente fala sobre essas identificações, o levantamento dos riscos, tá bom? E quando a gente fala sobre acidentes ambientais, são os acidentes relacionados ao meio ambiente também, né? O meio ambiente de trabalho. Então, nós temos lá os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. É essa relação que a gente precisa ter claro na nossa mente e levantar esses riscos, seja através de uma pontuação, seja através de um inventário, né? Então, quando você vai organizar lá a sua casa, né, vamos falar assim, a gente começa por etapas. A gente começa limpando a sala, depois vai para os quartos, vai para o banheiro, para a cozinha, para a área de serviço, e você termina a limpeza dentro de casa. Quando você vai organizar uma parte lá do seu guarda-roupa, você começa a separar camisa com manga comprida, manga curta, camiseta, calça, sapato, todo do vestuário. O papel do técnico de segurança também é fazer esse levantamento dentro da empresa. Obviamente, que não são os utensílios que a gente vê e também não é a limpeza que a gente acabou de citar. Mas é no momento que ele começa a levantar. Quantos setores tem na minha empresa? A primeira pergunta que você tem que fazer a você mesmo, né, ou ao proprietário da empresa. Dentro desses setores, qual é a quantidade de riscos em cada setor? Percebo que vai ampliando, né, a quantidade aí de riscos. Na sequência, quantos acidentes ocorrem em cada setor, né? Se nenhum acidente aconteceu naquele setor, isso é algo excelente. Mas qual que é a probabilidade, né? Como a gente vai trabalhar com riscos, eu preciso ter um conceito aí de probabilidade, tá bem? Se a gente olhar pela janela aqui agora fora, aqui no pela nossa janela aqui de casa, a probabilidade de chuva é muito pequena hoje por causa do sol. A gente sabe aí que o sol já 8 horas da manhã, ele já nasceu, já está bem claro para todo mundo. A probabilidade de chuva é muito, muito, muito pequena. Mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Então, o acidente, ele também não dá uma previsão de quando vai acontecer, ele simplesmente acontece, diferentemente da chuva, que já existe previsão, já existe boletins de meteorologia, né? Agora, a questão do acidente, ele simplesmente acontece, e você, enquanto profissional da segurança do trabalho, terá que traçar uma probabilidade desses riscos. A gente vai ensinar isso a vocês também. Sendo assim, é possível definir estratégias para a prevenção de futuros acidentes, fazendo com que o seu ambiente de trabalho seja ainda mais seguro. Então, a PGR, ela serve exatamente para complementar, né, ou para agrupar ali, colocar todos os outros
programas, né, dentro desse PGR. A gente fala aí do programa de conservação aditiva, o programa de proteção respiratória, o programa de prevenção de riscos ambientais, o programa de controle médico e saúde ocupacional e todos os outros programas que a empresa, porventura, pode definir. A gente vai ver no futuro breve aí, na NR23, que a gente fala sobre a necessidade de criar um plano de abandono de área. Ele é até chamado aí de maneira bem característica de PAE, né? PAE, Plano de Abandono de Emergência, né? E esse plano de abandono de emergência, ele serve exatamente, né, para fazer a evacuação daquela empresa, no caso de um sinistro, em caso de um incêndio, em vazamento de um produto químico, um vazamento de amônia, que ele é extremamente asfixiante, e serve para o profissional da segurança do trabalho também monitorar, né, o tempo de resposta da brigada de incêndio, da brigada de abandono, da atividade de primeiros socorros. E esse PAE, esse Programa de Abandono de Emergência, também pode ficar aí dentro do PGR. A gente vai ver isso lá na NR23. Qual que é a regulamentação do PGR, professor? A regulamentação do PGR, ele vem lá da legislação, né, da portaria 3.214, de 8 de junho de 78, e dentro da NR22 a gente tem o primeiro contato, né, a NR22 ela fala sobre segurança e saúde ocupacional na mineração. E dentro da NR22 a gente tem o primeiro contato com essa sigla PGR. Então, se a gente for estudar aí a história, né, de onde surgiu a PGR, na documentação, na legislação, ela surge dentro de uma área chamada de mineração, que é uma área de alto risco, né, dentro aí das classes ocupacionais que a gente tem, né, de atividades econômicas. A NR22, ela engloba a mineração como o grau de risco 4, né, o grau de risco vai de 1 a 4, o grau de risco 4 é o grau de maior risco. Portanto, é criado, né, o PGR para atividades de risco maior das suas atividades ocupacionais, operacionais. O PGR foi criado através da portaria 732, de 22 de maio de 2014, e está explicado especificamente lá no item 22.3.7 da NR 22. É um item que fala necessariamente sobre como elaborar o PGR e, por sua vez, ele apresenta também a necessidade da implantação desse PGR na legislação ou nas áreas de ocupação de mineração. Então, só para a gente lembrar aqui basicamente o que trata, né, nesse item 22.3.7, ele fala sobre a responsabilidade da empresa, né, na área de mineração, especificamente falando que a empresa ela é obrigada, né, a zelar pelo estrito cumprimento da NR22, com as informações que se fizerem necessárias aos órgãos fiscalizadores, né? Então, tanto o Ministério do Trabalho como qualquer outro órgão fiscalizador que porventura venha visitar ali aquela empresa. Como deve ser, então, a elaboração do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos? A elaboração do PGR deve conter todos os perigos e riscos das empresas. Vamos fazer uma pausa aqui para avaliar que perigo, né, ele é inerente àquela atividade. A gente vai ter que avaliar alguns conceitos do que é perigo e os conceitos que são riscos. Vamos só fazer uma distinção aqui, isso é legal para a gente memorizar, que os riscos, eles são ocupacionais, né? Os riscos, eles são ali os riscos ambientais, seja o risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, a gente pode fazer essa associação no futuro. Respeitando as normas da legislação. Então, a gente tem que levar em consideração o que está lá no PGR, né, o que está na NR22, e o que se espera, né, num futuro breve aí, do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é uma mudança que a gente está aguardando aí, monitorando das documentações da segurança do trabalho. O GRO,
que será um gerenciamento de riscos ocupacionais, ele vai traçar um paralelo com o PGR, né? Trabalhar então com o PGR de maneira simultânea, tá bem? Não quero criar nenhuma frustração para vocês aí neste momento, mas a gente também está aguardando uma definição do governo federal, do Ministério da Economia, né, no qual a Secretaria do Trabalho ela faz parte, para aguardar uma documentação publicada, efetiva, né, e em vigor o quanto antes. Caso a empresa se enquadre no perfil de alto risco para o trabalhador, é mandatório realizar a gestão de segurança do trabalho, também implementando este programa. Então, como eu falei para vocês, como a área de mineração é uma área de alto risco para o trabalhador, visto que é uma área que a gente observa ali a probabilidade de acidentes, os acidentes na grande parte são fatais, leva-se em consideração que o acidentado, né, o trabalhador acidentado, ele está em risco, né, o trabalhador ele está em risco a qualquer momento. Então, a empresa ela tem que apresentar um PGR, né, independente aí da sua data de vigor, porque, afinal de contas, ela já existe desde 2014, tá bom? O que se espera que no futuro breve aí a gente comece a implementar o PGR em todas as áreas independente de ser uma atividade de alto risco ou não. Uma conceituação, né, do perigo e do risco, que o perigo ele é inerente, né, ao processo, é uma característica intrínseca, né? Então vamos avaliar aqui que o perigo, né, ele está voltado ao processo do trabalho. Então toda vez que a gente observa, né, toda vez que a gente observa uma atividade, eu preciso saber que o trabalhador ele está interagindo com o perigo, tá? Se o trabalhador ele está interagindo com o perigo é porque ele está trabalhando, está realizando um processo de trabalho. E o processo ele tem início, um meio e um fim. Sendo assim, a gente sabe que ele está ali exposto, né, a um perigo, tá? Esse perigo tem uma característica intrínseca, ele faz parte, ele está envolvido diretamente com alguma possibilidade, né, com o processo, né, e consequentemente sendo um perigo às atividades de trabalho. Já o risco, conforme eu falei, o risco ele é caracterizado pela sua exposição ocupacional. O trabalhador ele está em risco, né, o risco ambiental, o risco do meio ambiente de trabalho, o risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. E ele tem uma probabilidade de dano causado pelo perigo. Então, dependendo da exposição do trabalhador, né, esse risco pode, né, levar um dano que a gente vai avaliar entre um dano trivial a possivelmente chegar a um dano moderado, alto, trivial, baixo, moderado, alto e severo, tá? Então, quando a gente avalia essa probabilidade de dano, ela é causada pelo processo, ou seja, pelo perigo. Quando a gente fala sobre perigo, né, é muito comum a gente ver essas placas aqui, né, em painéis de força, né, de energia elétrica, painéis energizados. O perigo, né, ele está ali justamente para alertar o trabalhador que existe o risco de choque elétrico. Então, toda vez que a gente tiver eletricidade, eu preciso associar que o trabalhador está exposto a um choque elétrico, tá? Se esse choque vai ser um choque ali de 8 volts, né, um choque de bateria, ou um choque ali de 3.800 volts, né, que certamente vai matar o trabalhador, vai ter um acidente muito grave ali, se esse choque elétrico é um risco, independente, né, se é um choquinho, né, ou um chocão, vamos falar assim. Esse choque elétrico é um risco ao trabalhador, à integridade física e à saúde do trabalhador. A pressão elevada, né, a pressão elevada dentro aí de tubulões pressurizados ou de vasos, né, sob pressão, né, independente da área de atuação, como, por exemplo, uma empresa de caldeiraria, uma empresa frigorífica,
É uma empresa que tem que trabalhar ali com pressão elevada, né, dentro de um tecido, né? Não precisa nem necessariamente ter o fogo, né? O material inflamável próximo no ambiente que ele esteja aquecido, superaquecido, por condução, né, por simplesmente estar próximo desse material inflamável, pode gerar um incêndio, né? E esse incêndio é um risco à integridade física e à saúde do trabalhador. O trabalho em altura, né, o trabalhador, quando ele precisa subir ali em um poste para fazer uma manutenção em um sistema elétrico, além do risco de choque elétrico, né, nós temos o risco de queda também. Então, você, enquanto profissional de segurança do trabalho, vai avaliar sempre o perigo e os riscos à integridade física e saúde do trabalhador. O perigo, né, se tiver algum equipamento rotativo, como a gente geralmente vê aí nessas máquinas que a gente vai tomar um caldo de cana, né, aquele moedor de cana, né, que está fazendo o caldo de cana, ele é um equipamento rotativo. Umas máquinas aí que a gente viu lá na NR12, também existem os equipamentos rotativos e o risco à saúde e integridade física do trabalhador é de amputação. E no caso de trânsitos de veículos, né, todo mundo, se porventura precisou aí no dia de ontem, no final de semana, sair na rua, sabe que o perigo é o trânsito de veículos, né? Mas se o motorista ali for prudente, se ele parar no páreo, obedecer as regras ali do trânsito, vai ser um risco um pouco menor. Mas se ele porventura não parar ali na faixa de pare, se ele não parar ali para os pedestres, existe um risco de atropelamento. Então, essa relação, essa conexão que a gente está vendo aqui, deve constar também num programa de gerenciamento de risco, tá? Por isso, eu preciso levantar as condições de trabalho e detalhá-las através de um inventário, através de um sequenciamento. A gestão de riscos, ela é baseada, né, numa segurança dos processos. Se eu falei lá para vocês que o processo ele é um tipo de perigo, né? Ele está inerente à atividade de trabalho, eu preciso assegurar que ele seja seguro. E através aqui dessas etapas que a gente vai apresentar para vocês agora. O primeiro foco, né, nosso, enquanto profissional da saúde e segurança do trabalhador, é prestar atenção na antecipação desses riscos. Então, quando eu falo em antecipação, né, é sempre a gente estar agindo antes de um acidente acontecer, através do levantamento. Então, muito é se falado no Design for Safety, né? Design for Safety nada mais é de uma palavra, de uma tradução aqui, de um projeto, né, de uma projetação segura. Vocês vão lembrar aí que no passado não muito distante, né, a gente leva aí a associação que projetos simplesmente são obras de engenharia ou produtos que são fabricados de maneira segura, mas vamos imaginar que num passado não muito distante, nós tínhamos aí uma máquina de lavar roupa e a partir do momento que você levantava ali a tampa, ela parava de funcionar, né, porque existe um travamento, né, que a gente viu lá no NR12, necessitando ali que ninguém coloque a mão dentro de um objeto, né, rotativo, no caso uma máquina de lavar, para que ele não sofra ali um risco de acidente, uma amputação, tá bem? Então, quando a gente fala sobre esses mecanismos, é um design for safety, né, uma projetação segura. Um outro item aí, se a gente pegar o celular e está ouvindo uma música com fone de ouvido, né, ou sem fone de ouvido mesmo, eu vou aumentando ele no volume máximo, aparece ali um sinal de identificação, um sinal de alerta para o usuário que ele não deve ouvir uma música com fone de ouvido no volume máximo por causa do risco de perda auditiva. Então, essa antecipação nada mais é do que sinais, né, e avisos para o trabalhador
que aquele ambiente de trabalho apresenta riscos. Então, a antecipação que você deve fazer enquanto profissional de saúde e segurança do trabalho é levantar as condições, né? E através desse levantamento, apresentar ali desde placas de sinalização e também, né, solicitar ali projetos mais seguros em máquinas e equipamentos. A partir da antecipação, você passa para o segundo passo, né, a segunda etapa aqui, que é reconhecer. E aí eu preciso, enquanto profissional da saúde e segurança do trabalho, analisar os riscos de um processo. É o fato realmente do bom técnico de segurança acompanhar um dia de trabalho daquele trabalhador, a operação com início, meio e fim, as variabilidades que podem acontecer, seja em uma máquina, seja em um equipamento, né, seja em qualquer atividade que ele vai realizar fora do seu escopo de trabalho, né? Quando a gente pega ali geralmente o trabalho que é trabalho prescrito do trabalhador, que está lá na ordem de serviço, que está lá no seu manual de boas práticas, né? Aquilo, né, simplesmente é o documento, o trabalho previsto, é o que está descrito na atividade dele. Agora vamos avaliar a atividade real, a atividade prática daquele trabalhador. Como que ele executa essas funções? E é através dessa análise de risco que a gente consegue levantar esse reconhecimento e observando, né, a interação que o trabalhador tem com as situações de perigo e os riscos ocupacionais. Na terceira etapa, eu vou para a priorização. Então, tudo que eu reconheci e antecipei, eu preciso priorizar. O que é mais arriscado, né? Vamos lembrar lá dos riscos que a gente acabou de ver, nós temos lá o incêndio, a queda em altura, nós temos ali a explosão. O que é pior, né? Certamente qualquer uma vai ser catastrófica, né? Qualquer uma pode desencadear uma outra, né? Começa o incêndio, esse incêndio leva uma queda de altura do trabalhador e o barracão que ele está ali trabalhando pode explodir. Né? Uma sequência de fatos, uma sequência ali como se fosse um fato puxando o outro, né? É difícil da gente priorizar, mas tudo começou lá com a queda com o começo do incêndio, né? Então, o que eu preciso fazer é evitar que o incêndio comece. Então, quando a gente fala da priorização, né, existe uma matriz de risco, a gente vai ver isso na próxima aula, é a matriz 5x5, né, eu já vou explicar isso, o porquê, na próxima aula eu vou explicar porque 5x5. Essa matriz ela serve para a gente começar a levantar, quantificar, né, a quantidade de riscos de uma operação. Então, esse risco é um risco 2, esse risco é um risco 8, né? Esse risco é um risco 10, é um risco 15, é um risco 20, ou é um risco máximo, né, que é o risco 25. Então, quando a gente começa a identificar essa matriz de risco, né, existem diversas matrizes de risco, eu vou citar pelo menos umas duas para vocês aí. A matriz 5x5, nós temos ali depois uma matriz baseada no método Guth, né, que é o método de gravidade, urgência e tendência. Mas a gente vai ver isso na próxima aula ou na terceira aula. Quando a gente fala sobre essa matriz 5x5, eu preciso avaliar sempre a probabilidade de acidente e se o acidente acontecer, qual que é a consequência, né? E aí a gente precisa priorizar esse risco para a gente conseguir antecipar os riscos, reconhecer e, de certa forma, tentar neutralizar a ocorrência de um acidente maior. Quantificar, né? Então eu preciso analisar de maneira quantitativa o risco, né? Eu até acredito que essas duas etapas elas ocorram de maneira simultânea, mas a quantificação, né, a gente sabe que na segurança do trabalho eu preciso medir, né, eu preciso ter uma régua, ter uma fita métrica ali para poder levantar as diversas condições de risco. Então, se eu tenho o setor A e o setor B, eu tenho lá o risco ocupacional de ruído. Quantos decibéis tem no setor A e quantos decibéis tem no setor B? Essa quantificação ela vai ser fundamental para você, o técnico de segurança do trabalho,
agir de maneira preventiva, né, com a mitigação, a neutralização do risco. Se é um ruído que eu consigo enclausurar, como a gente viu lá nas aulas de PCA, eu preciso enclausurar, porque existe exposição daqueles trabalhadores àquele risco. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu quantificar através de um decimilímetro ou de um dosímetro especificamente. Uma outra quantificação que pode ser feita é a relação de calor com o ambiente de trabalho. Qual que é o ambiente mais quente, né? É um setor administrativo, é um setor de fundição, de solda? Certamente é um setor de solda, né? Então, você, enquanto técnico de segurança, precisa medir, né, quantificar esse risco para que a gente tenha uma noção quantitativa desses riscos. Vamos só lembrar também que tanto o excesso de calor no ambiente de trabalho, como o excesso de ruído no ambiente de trabalho, vai apresentar consequências não só ao trabalhador, como a gente sabe da queda metabólica por causa da exposição do calor, ou a perda auditiva por causa do ruído, mas eu também tenho impactos financeiros, sociais, econômicos, de um modo geral, para a empresa. O ambiente em que os trabalhadores eles tenham ali a perda de audição, né? Lembra que a gente está trabalhando com a probabilidade de riscos, eles podem solicitar indenizações ao Ministério do Trabalho, à Justiça do Trabalho, né, e de certa forma o INSS vai pagar essa indenização, depois vai fazer uma cobrança com a empresa. Então eu preciso trabalhar com riscos e saber que se eu não neutralizar aquele risco, se eu não eliminar, se eu não diminuir, os impactos são como uma bola de neve. O trabalhador ele perde a audição, depois ele entra com processo judicial, a empresa pode receber fiscalizações do Ministério do Trabalho, do próprio Ministério Público do Trabalho, e a gente sabe ali que a possibilidade desses riscos são grandes, né? Então, quantificando essa probabilidade, eu também consigo neutralizar possíveis impactos ao gerenciamento de riscos da empresa. Em última etapa aqui, né, a gente tem duas fases, né, que eu coloquei juntas, que são mitigar, né, que é uma separação de remover ou reduzir riscos altos, e controlar, né, que são a gestão de barreiras e avaliar as vulnerabilidades de um processo. Vamos por etapas aqui. Quando eu falo mitigar, pessoal, é uma palavra da saúde ocupacional que ela tem o mesmo, a mesma definição, é sinônimo de eliminar, de neutralizar, né? Mitigar é diminuir, abaixar o risco, tá bem? Então, eu posso remover ou reduzir os riscos altos. Se você conseguir remover o risco, excelente, o trabalhador vai estar atuando ali em contato com o perigo, mas o risco, o acidente de trabalho, devido à remoção desse risco, é muito pouco provável, tá bem? Por isso que eu tenho que sempre atualizar a minha matriz de risco, né, mediante as minhas avaliações aí e, consequentemente, a minha segurança do processo. Agora, se o risco ele é alto, né, o risco lá que está apontado na matriz de risco como 25, eu reduzo ele para 20, né, ele saiu de alto para moderado. Ou ele está no número 20 e cai para 10, né, ele saiu do moderado ele saiu do alto para o moderado. Né? Então, a redução desses riscos, né, eu sempre vou atuar nos riscos maiores, para que eles comecem a diminuir. Não significa, né, que eu vou deixar de atuar nos demais riscos, mas como a gente apresenta aí um plano, né, de gerenciamento de riscos, a gente usa o mesmo conceito, né, que era utilizado aí pelos médicos nas guerras, né, quando um soldado era abatido em combate. Era um sangramento por vez, né? Ele tinha que controlar uma hemorragia por vez. No caso da segurança do trabalho, o que a gente espera é que não tenha hemorragia, não tenha sangramento, não tenha acidente. Mas eu vou atuar nos altos riscos para depois atuar nos riscos altos, né? Depois atuar nos riscos moderados e por aí vai. Para que o trabalhador consiga conviver com o perigo, né, ocupacional,
e com os riscos ambientais. Quando eu falo ainda sobre controlar, eu falo sobre a gestão de barreiras, né? E, de certa forma, as vulnerabilidades. O que é uma barreira, né, na segurança do trabalho? Eu tenho desde um controle administrativo da exposição do risco do trabalhador, como também os famosos EPCs, né? Os famosos equipamentos de proteção coletiva. Isso é uma barreira, né? E depois, em último caso, os EPIs, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando eu falo sobre gestão de barreiras, eu preciso avaliar a vulnerabilidade dessas barreiras, se elas estão funcionando, e se elas não estiverem funcionando, como eu consigo melhorar essas barreiras, tá bom? Por isso que a gente atua aí nas vulnerabilidades, né, de eventuais controles. Para isso, né, para realizar cada etapa, né, a gente precisa criar um senso de análise crítica, né, um senso crítico de avaliar tópico por tópico e saber que eu estou fazendo o meu melhor, que a empresa está se dedicando, né? Então, a gente vai ver aqui umas etapas, né, de elaboração do PGR, e aí eu preciso chegar num ponto que eu vou precisar de ajuda da empresa, né, uma ajuda financeira, uma ajuda do gestor da empresa em avaliar o risco, ir lá conhecer o processo, tirar a venda, né, eu sei que está errado, mas depois a gente mexe nisso. E essa análise crítica, né, é uma etapa de reflexão para cada profissional da saúde e segurança do trabalho, porque antigamente nós éramos vistos somente como aquele profissional que entregava EPI. E hoje a gente atua em uma etapa operacional, a gente atua nos processos, sabendo que a segurança ela faz parte do processo, ela não é um trabalho à parte, ela tem que ser envolvida em todas as etapas de um ambiente de trabalho. E aí a gente tem que levantar alguns itens, né? O que a elaboração da PGR propõe. O primeiro item é a avaliação dos riscos ambientais. Então eu tenho que levantar os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. A partir do momento que eu fiz essa avaliação, esses riscos ambientais eles podem gerar algumas doenças, né? O risco físico, por exemplo, quando tem exposição ao ruído, né, ele pode gerar uma doença ocupacional, que é a perda de audição. O risco químico, né, pode ali porventura o trabalhador ter uma exposição respiratória, né, a um produto químico, pode gerar uma doença ocupacional, né, uma pneumoconiose ali por causa da exposição a poeira, né, ou fungos metálicos, por exemplo, que são relacionados a riscos químicos. Eu posso ter as diversas doenças ambientais aqui ligadas a riscos biológicos, ergonômicos e de acidente. Então, eu preciso realizar etapa por etapa, né, das avaliações aqui de risco e calcular a probabilidade de doenças ocupacionais para, de certa forma, realizar um PGR adequado. Após essas avaliações, eu identifico, né, de maneira de antecipar que os riscos no ambiente de trabalho, com ênfase, né, a preocupação maior nossa é a integridade física dos trabalhadores, a segurança da população da empresa, né? Então, se for um caso de um incêndio, né, eu tenho que ter um cuidado muito grande em avaliar sempre a minha população fixa numa empresa e a população flutuante, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Vamos pegar um caso de um shopping center aí. Um shopping center de segunda a domingo, né? Ele atua ali, ele trabalha com uma população fixa, que são os vendedores, são os seguranças, os manobristas, né? O pessoal da limpeza, o próprio dono dos comércios, né? Essa é a população física de um shopping. E a população flutuante são as pessoas que vão ali passear durante o final de semana, durante a semana. A gente sabe que segunda, terça, quarta são dias que a população flutuante ela vai ocorrer, né, com a mesma quantidade. Vamos pegar 100 pessoas, 200 pessoas, né? Agora, de final de semana, né, a gente pode ter 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então, essa população flutuante, ela deve ser informada também dos riscos, né?
E uma empresa, ela também não é diferente. Se eu tenho ali a minha população fixa, que trabalha em setores bem definidos, bem delimitados, mas belo dia eles recebem ali uma excursão de alunos do técnico de segurança, né? Essa é a população flutuante deles e todos devem ser orientados em uma condição de risco. Então, eu estou dando um exemplo aqui dos alunos do técnico de segurança, mas pode ser, por exemplo, uma empresa que ela fabrica rações ali, produtos para animais, e eles estão recebendo um dia uma excursão de alunos de veterinária, por exemplo. E ocorre um acidente, um sinistro, nem ninguém vai saber o que fazer, vai ficar todo mundo batendo cabeça ali, porque eles não foram orientados ao que fazer numa situação de risco. A população fixa, né, ela é responsável pela segurança da população flutuante, tá? Então, você, enquanto técnico de segurança, precisa orientar a população flutuante daquela empresa, né, a população que está ali, que existem riscos e, em caso de riscos, eles serão conduzidos para uma área segura por profissionais do brigada de incêndio, por profissionais ligados ali à área de evacuação da empresa, né, o abandono da empresa, também. Então, a gente precisa sempre também levar em consideração a segurança da população, seja ela fixa ou flutuante. A segurança do meio ambiente, né, nesse caso aqui não é um meio ambiente de trabalho, mas é um meio ambiente em si, né, se for um caso de um vazamento de óleo, se for um caso de um vazamento de gás, uma queimada, você, enquanto profissional da segurança do trabalho, também vai atuar em parceria ali com os técnicos em meio ambiente, para caso ocorra um acidente, qual que é o impacto que isso vai gerar para o meio ambiente. Vamos lembrar dos desastres, os últimos desastres que nós tivemos no Brasil recentemente, né, tanto o Brumadinho como o Mariana, o meio ambiente ali daquela região, ele praticamente não existe, né? Toda a fauna, a flora foi devastada ali por causa de uma falha, né, de segurança, tá bom? As estratégias e ações eficazes para prevenir acidentes. Então, eu tenho que ter todas essas perguntas aqui respondidas dentro de um documento, dentro de um programa de gerenciamento de riscos. Como eu já falei isso para você diversas vezes também, um livro fechado ele é só um livro, né? E um PGR fechado também é só um PGR. Eu preciso ter aplicações dele na prática para saber que ele está funcionando. Então vamos apresentar aqui 3 passos para uma excelente elaboração de um PGR, né? O primeiro passo aí que eu preciso levantar é que o PGR, né, eu preciso conhecer a legislação, tá? O primeiro passo, então, é conhecer a legislação. O primeiro passo é para realizar uma excelente elaboração do PGR, é conhecer a legislação vigente. Se você atua numa empresa que ela tem máquinas, eu sei que eu vou ter que utilizar a NR12, né? Se eu atuo numa empresa ali que ela é da mineração, eu sei que eu vou usar a NR22. Então, eu preciso conhecer norma por norma e conhecer as legislações, sejam elas legislações de segurança do trabalho ou ainda os acordos coletivos de trabalho que as empresas geralmente firmam ali com sindicatos e ministérios do trabalho em relação ao horário de trabalho, flexibilidade de turnos, tá bem? Todas as atividades da empresa devem ser realizadas de acordo com as normas e diretrizes vigentes, né? Então, como eu falei aqui do acordo coletivo de trabalho, existe uma norma para que seja realizada, geralmente mediante a assembleia, mediante a formalização de documentos. Não cumprir as normas ou desconhecê-las pode ser muito perigoso para o futuro de uma empresa, também. Então, é uma questão aí da gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, a gente não precisa ser um advogado, né, um conhecedor de leis, mas a gente precisa conhecer as leis que são voltadas ao nosso trabalho. Por isso, para entender os riscos ambientais, doenças ocupacionais, programas serem implementados, você precisa conhecer a legislação. Então, quando a gente fala sobre as normas regulamentadoras, é fundamental conhecê-las, ler, interpretar, tirar dúvidas, norma por norma, para ver se ela vai ser aplicada àquele processo, àquele trabalho que você atua. O segundo passo é conhecer a sua empresa, né?
Então, não tem como eu falar aí sobre a organização da casa de vocês, né? Se a sala está organizada, se o quarto está arrumado, se a cozinha está arrumada, sem conhecê-lo. E no caso da empresa é a mesma coisa. Eu não tenho como, né, passar um orçamento por PGR ou ali fazer o PGR pelo computador e mandar para a empresa, né? Eu preciso ir lá e conhecer o processo, elaborar o processo, eu preciso acompanhar esse processo. Então, o segundo passo para realizar uma excelente elaboração do PGR é reconhecer a sua empresa, é andar, vivenciar, conhecer, ir setor por setor, se apresentar como técnico de segurança, mostrar que você está ali para levantar os riscos ambientais, né, realizar aquelas 5 etapas que a gente viu anteriormente, né, de antecipação, reconhecimento, a quantificação, né, mitigação, controle, e obviamente criar parcerias ali com supervisores, com cipeiros, se a empresa já tiver uma CIPA, gerentes de produção e os demais trabalhadores, para que vocês sejam auxiliados no levantamento dos riscos ambientais, dos riscos ocupacionais. Um excelente empregador, né, no caso aqui o técnico de segurança do trabalho, ele conhece a sua empresa, entende sobre os riscos das atividades exercidas e conhece também o seu quadro de funcionários, entende de todos os processos de gestão, né? É algo simples, algo fácil? Com certeza não. Mas vamos imaginar lá, se existe a solda, né, se existe alguém soldando, existe um gás, né, para funcionar aquela solda, né, esse gás ele pode ser um oxacetileno, existe, né, se está ligado uma máquina, ela tem que atender NR12, se essa solda, né, que é a máquina de solda, ela aquece, né, qual que é o risco de um incêndio ou de uma queimadura para aquele trabalhador, né, qual que é o risco, né, com o ruído que aquela máquina emite. Então, eu preciso avaliar o entorno do trabalhador, o processo dele, tá bem? Então, quando a gente fala sobre envolver os processos de gestão, desde a entrada lá do oxacetileno, né, dentro da empresa, para ele chegar para o trabalhador, como também a saída de uma peça soldada que aquele trabalhador executou. É avaliar etapa por etapa de um processo. O terceiro passo, né, é você contratar uma empresa de solução em saúde e segurança do trabalhador. Antes da gente dar sequência aqui nesse slide, por que eu preciso contratar uma empresa, sendo que eu já contratei um técnico em saúde e segurança do trabalho? Muitas vezes a gente precisa reconhecer que, enquanto técnicos em segurança do trabalho, nós também temos limites de atuação. Se porventura eu tenho um ambiente ruidoso, né? Eu fui lá, quantifiquei o ruído, apareceu que o setor tem ali 128 decibéis. Eu sei que o ruído ocupacional gera perda de audição. Eu sei que eu posso solicitar para minha manutenção, no setor da minha empresa, criar ali uma barreira de proteção que enclausure o ruído. Mas eu sei também que existem máquinas no mercado que elas podem atuar com um ruído menor. Então, eu preciso ter uma empresa de consultoria ou de assessoria para auxiliar na inovação ali de máquinas, equipamentos e propõe soluções de riscos, né? Então, geralmente quando a gente fala, né, de um técnico em segurança contratar ou pedir um apoio, né, na verdade você está usando o know-how, o conhecimento, a vivência de outros profissionais, naturalmente de uma outra empresa, para que eles forneçam ali auxílios. Eu não preciso não necessariamente preciso ter um contrato com eles ali, e muito técnico de segurança acaba se sentindo até meio frustrado em relação a contratar uma empresa para auxiliar na gestão de riscos. A gestão de risco ela precisa de várias mãos, né? E se a empresa ela precisar de um apoio de uma outra empresa, nada mais comum ali do que contratar essa empresa de assessoria ou de consultoria. O terceiro passo para realizar ali uma excelente elaboração do PGR, então é contratar uma empresa de soluções de segurança do trabalho.
dependendo do tamanho da sua empresa ou do grau de risco que ela oferece aos seus colaboradores ou ao próprio ambiente de trabalho. É essencial o auxílio e apoio de uma empresa especializada. Vamos dar um outro exemplo aqui. A gente cita aí diversas empresas que vendem EPIs, né? E elas são fabricantes. Elas sabem das inovações que elas têm, né? E se elas estão chegando no mercado, muito provavelmente, né, por questão de revenda, ou se não está chegando a empresa em si, pode ser por diversos fatores. Então, as empresas que fornecem EPIs e que são vendedoras de equipamentos na área de saúde e segurança do trabalho, né, como nós temos aí a Balasca, que fornece cintos de trava-queda, eles, através de lançamentos, né, inovações, vão conseguir apresentar uma solução customizada, né, direcionada àquela empresa, tá bem? Então, não preciso necessariamente contratar uma empresa de técnico de segurança, eu posso solicitar uma empresa que fornece ali EPIs, para que ele seja uma empresa especializada, né, fornecendo aí, soluções direcionadas àquela empresa. Uma empresa de soluções de segurança do trabalho poderá ajudar na elaboração, propondo soluções para os riscos, ainda oferecendo treinamentos e consultorias. Então, se eu contrato lá uma empresa para vender lá em EPI, ela muito provavelmente pode ser o responsável por fornecer esse treinamento. Tá? Então, isso retira ainda a responsabilidade do técnico em segurança, né? Porque, afinal de contas, ele já tem um treinamento. E se você técnico de segurança, consegue no primeiro dia acompanhar o treinamento, saber que ele é feito com qualidade, isso, de certa forma, vai auxiliar muito o seu papel na execução do programa de gerenciamento de riscos. Sendo assim, eu vou apresentar para vocês 3 etapas, né, que a gente pode fazer uma abordagem da segurança do trabalho. Então, sempre identificando os riscos de segurança no trabalho, identificando a legislação aplicável, atendendo a legislação, né, através da execução de programas e procedimentos, desde o PPRA, o PCMSO, como também a liberação do trabalho, que é um procedimento, né, a inspeção, né, a análise preliminar de risco, seja ali também a realização de ordens de serviço, porque afinal de contas eu preciso atender tanto os programas que são exigidos pelas normas regulamentadoras, como também criar ali, atender os procedimentos diversos da segurança do trabalho, né? Desde uma ficha de EPI, como uma liberação de trabalho de risco, também. E fazer uma gestão de documentos e registros, tá, pessoal? A gente, enquanto técnico em segurança, sabe que se eu tenho tantos documentos através de programas e procedimentos, eu também tenho que ter livre acesso a esses documentos e registros, e eles devem ficar arquivados ali, dependendo da quantidade de anos, né? Um PPRA, por exemplo, né, ele deve ficar guardado no mínimo 20 anos numa empresa. Né? Não significa que ele não vai ser atualizado durante esses 20 anos. Muitas coisas acontecem durante 20 anos. Mas eu preciso ter uma gestão desses documentos e desses registros para caso alguém solicite, né, o jurídico solicite, o Ministério do Trabalho solicite, o Ministério Público do Trabalho solicite, você tem como apresentar, tá bem? Então, quando eu falo sobre essa identificação, né, desses riscos até a gestão dos documentos, trata-se de um profissional organizado da segurança do trabalho. Os monitoramentos e controles, né, voltado aí à segurança do trabalho, né, com gestão dos riscos ambientais, eles vão desde os indicadores, né, esses indicadores aqui podem entrar as estatísticas de acidente que a gente viu, né, qual que é a frequência de gravidade que eu tenho nos meus acidentes, qual que é a frequência, né, qual que é a frequência e qual que é a gravidade, quantas horas o homem trabalhados tem sido, né, tem ocorrido para que ocorra um acidente, né. Então, esses indicadores, eles podem ser as estatísticas de acidente. E se eu não tiver indicadores, eu preciso criá-los, afinal de contas, não existe gestão, né, sem eu ter um controle aí de indicadores. As auditorias e inspeções, né, no caso aqui a gente pode solicitar, né, visitas do Ministério do Trabalho ou contratar auditorias em saúde e segurança do trabalhador
para que ele levante as situações de riscos ocupacionais da minha empresa, fazendo também algumas inspeções surpresas, se for o caso. O treinamento, né, que aí eu preciso treinar meus trabalhadores, né, isso é um monitoramento e um controle do risco ocupacional, e a análise crítica de uma certa forma. Tá? Então, aquele senso crítico de analisar os riscos ocupacionais e avaliar o nosso próprio trabalho. Né? Nunca é fácil, né, a gente avaliar o nosso próprio trabalho, por isso que é bom a gente terceirizar essa responsabilidade ou criar ali uma maturidade, né, de senso crítico para avaliar que a gente sempre pode melhorar um pouco. Quando a gente fala sobre gestão, é normal a gente conhecer esse ciclo aqui, né? Esse ciclo é chamado de ciclo de Deming, né? Mas ele também é chamado de famoso ciclo PDCA, que é o planejamento, desenvolvimento, né? A avaliação, que vem do inglês checking, né? Checar e avaliar, né? Então, as etapas elas ocorrem, a gestão da saúde e segurança do trabalho ela ocorre dentro de um ciclo de planejamento, desenvolvimento, verificação e as ações, né, consequentemente. Dentro desse mesmo ciclo PDCA, a gente apresenta também a antecipação. Eu preciso antecipar os riscos por causa da prevenção de doenças ocupacionais. Eu faço reconhecimento por causa de uma caracterização básica, né? Eu reconheço que o risco está presente. Na sequência, eu preciso avaliar, né? Seja ela de maneira qualitativa, né? Que é a priorização, ou de maneira quantitativa, que é o monitoramento desses riscos. Para aí depois eu começo a controlar esses riscos através ali de medidas de controle, né? De auditorias, de estatísticas, de senso crítico, para depois ali, né, fazer uma análise crítica e encerrar esse famoso PGR, esse ciclo. E aí, para a gente finalizar, né, a nossa aula, eu apresento para vocês também o conceito de melhoria contínua, né, que ele vem da área da engenharia, né, que a gente sempre pode melhorar, né, a melhoria contínua, ou chamado aí na linguagem japonesa de Kaizen. A melhoria contínua, ela obedece um fluxo de políticas de saúde e segurança do trabalho, planejamento, né? Só falando sobre política aqui, quando a gente fala de política, normalmente as pessoas torcem o nariz, né? Mas uma política bem elaborada de saúde e segurança do trabalho não é nada ali de ter vereadores, prefeitos, presidentes, deputados, governadores, senadores. É criar realmente um documento base para que todo mundo siga. Tá bom? Essa a natureza de uma política de saúde e segurança do trabalho. Para isso eu preciso de um planejamento, uma implementação, uma verificação e análise crítica para voltar ali naquele ciclo, lembrando que esse ciclo de sempre vai ser ali autogestão, né? Uma autogerenciável, vai continuar etapa por etapa, sempre que eu achar que está bom, ele pode melhorar. Para isso eu preciso ter uma política de empresa, um planejamento de metas. Quantos acidentes nós tivemos no ano de 2018? 2019, eu espero que seja melhor. 2020, então, muito melhor do que os 2 anos anteriores. Por isso eu preciso criar indicadores. Esses indicadores podem ser geralmente baseados nas estatísticas de acidentes, na frequência, gravidade, horas homens trabalhados, ou ainda o quanto de risco eu consegui diminuir ao longo dos anos. As auditorias, que elas servem, né, para basicamente levantar, né, se você está cumprindo, andando dentro de uma regra, né, atendendo uma regra que foi elaborada através do planejamento de metas. A análise crítica, né, que de certa forma desenvolve uma liderança, né, quando a gente começa a refletir sobre análise crítica, eu preciso buscar uma liderança, né, através do PGR, para que seja criado um senso de avaliação crítico realmente de cada etapa. E criar, né, as metas desafiadoras. Afinal de contas, se a gente não tiver um desafio, a gente não levanta nem da cama, né, a gente não sai nem da cama. E quando a gente fala de metas desafiadoras, quando a gente atinge uma meta, é final que a gente, de certa forma, colocou o nosso estudo, né, tudo que a gente estudou à prova, né, colocou em prática,
e após colocar à prática, a gente sabe que a melhor forma que a gente pode avaliar o nosso trabalho é saber que a gente conseguiu realizar algo de maneira eficiente. Sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Eu gostaria de deixar um pensamento para vocês aqui, que faz parte, né, do PGR. Nenhum trabalho é tão urgente que não possa esperar para ser planejado e executado com total segurança, tá bem? Então, quando a gente fala aí sobre o PGR, né, de certa forma, é um programa de gerenciamento de riscos, que ele serve para levantar todas as situações de trabalho e colocar no papel para que nada ocorra fora do previsto, tá bem? Agradeço a todos que acompanharam a nossa primeira aula de PGR. Na sexta-feira a gente tem a nossa segunda aula. Fico à disposição de vocês, caso vocês queiram conversar comigo aqui pelo WhatsApp, ou também aqui pelo e-mail que está sendo projetado aqui no slide. Eu agradeço a todos que também estão assistindo essa aula aqui no YouTube. Obrigado e até breve. Até a próxima aula.